Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje seremos eu e o Joca aqui só. Então vamos esperar o pessoal aparecer, o Facebook avisar, mandem para os amigos, porque hoje nós vamos falar de um filme polêmico. Um filme que tá rendendo, ele mal estreou, aliás, ele sequer tinha estreado, ele já tava rendendo bastante. Sim, o tema hoje é... Né, filho? Diga oi. Fala oi pra todo mundo. Fala. Esse é o Joca, meu filho, pra quem não conhece. E ele veio debater comigo. Ele não gostou do filme, mentira, ele gostou do filme, assim como eu. Falei demais, mas vou falar. Olá, gente, eu sou o André, daqui do Salada de Cinema, e hoje a gente vai falar sobre Mãe, filme novo do Darren Aronofsky. Não sei se vocês viram, acompanharam um pouco sobre esse filme, o que veio antes da estreia, mas foi um filme que repercutiu muito, porque... Vamos começar do comecinho? Bom, a gente pode começar falando sobre a divulgação, não divulgação dele. Sabe aqueles filmes que a divulgação simplesmente não existe, vamos dizer assim, ela é muito pequena, ela é feita para não te dar respostas, para mais te confundir do que qualquer coisa? Isso é Mãe. O filme teve um trailer que não mostrava muita coisa, alguns pôsteres, um pôster especificamente, aquele com a Jennifer Lawrence segurando o coração e o peito aberto. Um pôster lindíssimo, lindo, mas que também não falava muita coisa. A divulgação do filme nunca falou, afinal de contas, do que se trata esse filme, e a gente ficava muito em dúvida, o que a gente vai assistir? Eu tomei as opiniões das pessoas ao meu redor, assim, eu vi gente falando, não, nós vamos assistir um thriller, eu vi gente falando, não, é um terror, é um suspense, cada um assistia aquele pouco material que o Aronofsky deu pra gente e via uma coisa distinta. E eu não vi nada disso, confesso que eu fiquei completamente perdido até o dia que eu fui assistir. E eu vou contar um pouquinho de como é que foi essa experiência. Eu fui assistir uma sessão para a imprensa uma semana antes da estreia, então eu fui sozinho. Nessas sessões eu costumo ir sozinho e eu gosto de sentar sozinho, eu gosto de viver a minha experiência. E quando o filme acabou, vocês podem olhar na crítica do Salada, que eu tô falando isso. Eu olhei pra frente, aí eu olhei pro lado, e eu falei assim, o que eu acabei de ver? Eu não sei, eu não entendi o que eu assisti. Essa foi a minha primeira e sincera impressão de Mãe. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não entendi o que eu assisti. Eu achei um filme que estava me incomodando, teve algumas cenas que eu sei que eu não deveria, mas eu ri, porque a coisa ganhou um absurdo ali, eu ri de desconforto, talvez, não sei dizer, mas eu ri. Então eu saí do filme e falei assim, o que eu assisti agora? Eu falava, não sei. E eu vim embora. E eu saí e comecei a pensar, e eu fui pensando. E quanto mais eu pensava no filme, e não lia, isso foi uma coisa que eu coloquei pra mim. Até eu botar minha crítica no ar, eu não queria ler nada. E nem conversar com pessoas que viram. Tinha pessoas que eu conhecia que estavam nessa sessão, mas eu não queria. Eu queria formar dentro da minha cabeça, porque estava tudo muito confuso. E quanto mais eu pensava naquele filme, mais eu falava, tá, mas... Nossa, mas isso eu gostei. Mas isso eu não gostei. Eu e o Fernando... Oi, Fer. Aliás, era pro Fer estar aqui, mas ele tá no Recife, então ele vai fazer as perguntinhas de longe. Se é melhor do que Cisne Negro? Olha, se for pra olhar o principal aspecto do que é Mãe pra mim, é melhor do que Cisne Negro. Ele é... que pra mim é uma
grande experiência cinematográfica e sensorial. Cisne Negro é um filme maravilhoso, eu sou apaixonado, mas Mãe é uma experiência. Mãe, eu falo para as pessoas depois que eu assisti, assista no cinema, não baixa, não vai ver no celular, não, assiste no cinema, numa telona, numa sala com som bom, porque faz diferença para essa experiência, assim, no te envolver no que é o filme, assim, sabe? Então eu acho que, como experiência, eu acho que Mãe, e aí é polêmico, é melhor do que Cisne Negro. Eu gosto mais como filme de Cisne Negro. Gosto muito mais. Eu não vou... Talvez com o passar dos anos isso mude. Mas a experiência que o filme me causou foi muito maior, assim, com Mãe. Mas o que é Mãe? Mãe é a história. Vamos passar por alto, assim, porque qualquer coisa muito além do que eu falar agora vai começar a entrar numa teorização. Não é nem spoiler, é uma teorização. Mãe é a história de um casal, ele e ela. Ninguém tem nome, isso é importante. Ninguém tem nome nessa trama. Ele é um escritor, que depois a gente vai entender que na verdade ele é um poeta. Ele é um poeta com bloqueio criativo. E ela é uma mulher casada com ele, moram numa casa, uma casa muito antiga que ela está reformando com suas próprias mãos. Ela está colocando a mão na massa e está refazendo. E você vê que eles moram num lugar muito isolado, só os dois, longe do mundo, na busca por essa inspiração, por derrubar esse bloqueio criativo dele. Quando chegam, batem na porta deles e chega uma pessoa, um médico, falando que pedindo hospedagem, e ele imediatamente acolhe. E ela, ele, é muito ele, ela e ele, ela nesse filme, mas eu vou tentar dar nomes. O Ed Harris bate na porta e o Javier Bardem acolhe essa pessoa para dormir, passar uma noite na casa deles, não tem para onde ir, e a Jennifer Lawrence, ela se incomoda com aquilo. E essa chegada, que na verdade vai se revelando outras coisas, vai desencadear uma sucessão de eventos na vida desse casal, Javier Bardem e Jennifer Lawrence, que aí a cabeça faz assim. Sério, faz. E eu não... De novo, eu terminei o filme, eu demorei um tempo, aí eu formei uma teoria na minha cabeça. Aí eu escrevi. Quando eu escrevi, aí eu fui ver outras opiniões. E eu comecei a ver outras teorias e outras possibilidades que aquela trama poderia representar, aquela alegoria. O filme é uma alegoria enorme, assim. Então eu vou falar um pouco... Vai ter um pouco de spoiler, gente, desculpa, não tem como fugir deles. Mas eu vou falar um pouco da minha alegoria, da minha percepção. Se você que está assistindo aqui teve uma percepção um pouco distinta, comenta aqui embaixo, vamos conversar. A ideia é essa mesmo, é trocar para formar mais e mais e mais e mais. Mas o filme tem muita, na minha concepção, alegoria religiosa, como a gente pode encontrar em outros filmes do Aronofsky, não só no óbvio, não é? Claro que é ruim mesmo, vamos falar em português claro, eu acho, não é ruim. Mas tem muita alegoria religiosa, muita alegoria sobre fé e construção de humanidade. Para mim, o filme é isso, é uma grande alegoria que mostra um embate entre duas grandes forças, dois grandes deuses. O primeiro deus, Javier Bardem, é o Deus como a gente conhece, onipresente, onipotente, o grande senhor da criação e tudo mais. E ele tem um ego muito grande, ele gosta que aquele ego seja acariciado e tudo mais. É um personagem bem masculino. O segundo, que é a personagem da Jennifer Lawrence,
é um deus feminino, é uma deusa ligada à fertilidade, à natureza, a coisa manual. Você vê que ela tem uma relação manual ali no lidar com objetos e tudo mais. Você vê que nas cenas dela, ela tá sempre tateando coisas, fazendo alguma coisa com as mãos. Então é um grande, pra mim, André, lembra, não é uma resposta oficial, não é a versão, o Aronofsky decidiu escrever isso, não. Inclusive eu fui na coletiva dele aqui no Brasil, ele não confirmou isso, ele deixou a vago isso no mundo. Pra mim, André, essa é uma das opções. É um filme, é esse grande embate entre este deus masculino e esta deusa feminina. E suas características e seus estereótipos até certo ponto. E a gente sabe quem venceu a Batalha dos Deuses, a gente vive isso um pouco, mas o filme não é assim tão óbvio. Tem outras referências bíblicas, vocês vão enxergar, algumas assim são gritantes, são escandalosas, as referências a Cristo, a Maria, são assim, se você é uma pessoa como eu, que fez lá a sua catequese, a sua primeira comunhão e todas essas coisas mais, você vai enxergar muito nitidamente muita coisa que você aprendeu. Às vezes você não vai nem lembrar, você vai falar, eu já conheço essa mitologia. Pra mim, religião entra no campo da mitologia, desculpa se ofende alguém. Mas entra, são alegorias, são histórias contadas e criadas. Então você vai reconhecer essa mitologia de algum lugar, você vai falar assim, eu já vi isso, eu não lembro exatamente o nome, em que livro, mas eu já vi. E Mãe tem muito disso. Você vai acumulando isso, essas referências. E aí esse é o filme. Esse é o filme que ele entra num crescente de trama, num crescente de tensão. E aí eu acho que ele não se enquadra num terror, obviamente. Ele se enquadraria talvez num thriller emocional, com drama. Tá ali, pra mim, que eu não sei dizer até hoje a categoria, mas eu sei dizer que eu gosto muito. E eu vou bater nessa tecla até o final desse vídeo. Eu gosto muito do que eu vi. Mas eu vou dizer também por que eu gosto muito. No final eu falo disso. Bom, o filme, ele se passa muito aqui, ó. Então, imagina que eu sou a Jennifer Lawrence e a gente tem muito do olhar dela. A gente vê muito do olhar da personagem dela. Então, você vai vivenciando o que aquela mulher passa, os incômodos e as angústias e tudo mais pelo olhar dela. É muito forte isso. São poucas as cenas que você sai daqui, que você vem pra cá, a câmera sai daqui e a câmera vem pra cá. E a câmera olha pra ela assim, de frente. Não que a gente não veja o rosto dela, a gente vê várias vezes, mas o olhar do filme é muito o olhar dela, da personagem dela, de como aquelas situações se refletem nela. E um filme, assim como um texto, assim como qualquer obra, como qualquer coisa na comunicação, é feito de escolhas. Então, essa escolha por mostrar o olhar dela pressupõe perder fatos, pressupõe perder informações, pressupõe perder cenas. A gente não tem uma câmera, um olhar do diretor que transita. Então tem coisas que você vai ficar sem algumas respostas claras. Além da óbvia falta de resposta da trama, tem coisas que você vai ficar sem resposta do que está acontecendo ali, do que aconteceu, porque ela não estava lá. Se ela não estava lá, você não viu. Se você não viu, você não sabe. E acabou. É assim que vai funcionar. E aceitemos, assim. Aliás, aceitação. Aceitação é uma palavra muito importante para esse filme. Mas vamos falar de elenco. Eu queria falar dos dois masculinos primeiro. Quando a gente fala em Ed Harris e Javier Bardem, honestamente, eu já espero um bom trabalho. Espero mesmo, dos dois. E eu acho que os dois me entregaram um trabalho muito bom. A participação do Ed Harris é um pouco menor, obviamente, mas é muito competente, você acredita naquele personagem, nas sensações daquele personagem.
E a participação do Javier Bardem é fundamental, claro, como um grande condutor, de novo, Deus masculino, ego e tudo mais, e um condutor do que vai acontecendo com a trama da personagem da Jennifer Lawrence. E ele faz isso com muito talento. Eu achei assim uma interpretação muito boa mesmo, que você vai assistindo, que você vai se incomodando e você vai... É visceral a sensação, assim. É um filme que apela para tuas vísceras mesmo, assim, sabe? É um filme que os sons apelam, as cores apelam, tudo vai te apelando ali. Então ele faz isso muito bem. Mas são as mulheres que me cativaram. Muito, assim, muito mesmo. Michelle Pfeiffer. Olha. Posso aplaudir? De verdade, posso bater palma pro trabalho dela? Se eu puder, eu vou bater palma pro trabalho da Michelle Pfeiffer. É uma personagem que, com pouquíssimas falas e com um olhar, te desperta uma sensação tão, mas tão incômoda, que, assim, não é comum. E eu acho que o Aronofsky faz isso muito bem. Pegando o gancho do Fernando, a personagem da Mila Kunis me despertava muito isso no Cisne Negro também, esse incômodo, esse... Mas ali a gente tem uma atriz muito mais gabaritada, uma atriz muito mais capacitada do que a Mila Kunis para fazer esse tipo de coisa, então o resultado é muito, mas muito maior, muito mesmo. E enfim, a gente entra na Jennifer Lawrence. A Jennifer Lawrence que nos últimos trabalhos dela, ela foi profundamente criticada, especialmente aquela parceria com o David O. Russell, que começou a ficar muito cômoda, muito uma... Ah, vem amiga, você é famosa, os nossos filmes funcionam, traz aí um Bradley Cooper, traz um De Nirão, que vai funcionar muito bem. Começou a ficar num ponto que você tolerou em um... Aí depois você começa a se incomodar, e Trapaça não convenceu ninguém. Então ela estava precisando. Então a imagem dela... Aí ela fez Passageiros, na sequência, que foi... espinafrado. Merecidamente espinafrado. Então ela estava precisando de um descanso de imagem, de um papel que tirasse ela completamente da zona de conforto dela e da coisa... Jennifer Lawrence, as minhas expressões são contidas. E ela continua, até certo ponto. Com a Jennifer Lawrence, minhas expressões são contidas e eu acho que eu estou fazendo uma coisa muito maravilhosa por dentro, mas eu mal estou piscando. Ela continua fazendo isso, mas ali, naquele filme, para aquela trama, pro crescimento daquela personagem, funcionou muito bem. Porque quando a personagem cresce, ela entrega. E aí eu arrisco falar que ela entrega, pra mim, como eu não me lembro de tê-la visto entregar em um papel. Assim, ela tem uma força na interpretação dela e não acreditar naquilo. Tem uma coisinha, numa ceninha que me incomodou, eu não vou falar o que é aqui, mas é uma besteira, assim, sabe? É só um preciosismo meu ali, que eu falei, querida, te falta bagagem, te falta maturidade pra fazer essa cena, esse papel. Se alguém quiser saber, manda mensagem, André Sobreiro. Manda mensagem aqui, manda mensagem que eu respondo qual é, mas aqui eu não vou falar não. Mas essa cena, mas no geral ela vai crescendo e a personagem dela vai crescendo junto com o filme de uma maneira muito, muito interessante, que pra mim gerou uma simpatia muito grande. E não foi só pra mim, mas não foi pra todo mundo. Ao contrário da Michelle Pfeiffer, que por onde passa tá colhendo elogios, nos festivais que o filme foi exibido, ele alterna entre grandes elogios e grandes críticas. É um filme que
como a divulgação posterior está fazendo questão de trabalhar, você não passa batido. É difícil você assistir e falar assim, ok, vamos jantar? Não. Ou você vai sair e vai falar assim, palavrão, puta que me pariu, o que esta porra está falando? Que bosta foi essa? Eu gastei 2 horas da minha vida com esta viagem. Ou você vai sair e vai falar, puta que me pariu, que porra foi essa? Eu gastei 2 horas da minha vida com essa viagem e eu já tenho pelo menos umas 3 teses do que pode estar acontecendo nessa viagem. Nos 2 casos, você vai achar que é uma viagem. E realmente é uma viagem. Mesmo, mas mesmo assim. Mas eu achei uma viagem, assim, maravilhosa. É uma viagem bonita de se ver. É uma viagem bonita de se ouvir. É um filme que abriu mão da trilha sonora, mas que não abriu mão dos efeitos sonoros. Então, os sons das coisas, os sons dos objetos, são coisas que, conforme vão acontecendo, você vai ouvindo de uma maneira que aquela câmera, de novo, aquela câmera que está aqui encostadinha no cangote da Jennifer Lawrence, parece que você está ouvindo junto com ela mesmo. Barulho de geladeira, xícara, frigideira, parede, tinta, papel, são barulhos do cotidiano. Sabe aquele som? Faz uma experiência. Exatamente, Pedro. O design de som dele eu acho muito maravilhoso. Faz uma experiência. Você, depois que acabar esse vídeo, fica em silêncio e começa a fazer as coisas cotidianas da sua vida. Sim, tomar um copo d'água, andar, levantar, botar uma cadeira no lugar. E presta atenção nesses sons que passam absurdamente batidos na sua vida. E eles passam, a gente tem esses sons o tempo todo, mas eles são tão triviais que eles passam batidos. E ali no filme não. Esse som trivial é jogado em você, é entregue para você, é parte do colocar você ali no olhar e tal, no que o Aronofsky quis fazer. Então, eu acho que o resultado disso é que aquela sensação, que aquela casa, que é uma casa, cantos, muitos cantos, é uma casa grande, mas com cômodos não muito grandes, então é uma casa que tem cantos e que você vai percebendo tudo, e aquela sensação de que você está espremido naquele lugar, os sons vão ajudando a colocar e você vai se encolhendo. Na minha sessão, na sessão que eu assisti, tinha um moço sentado, eu estava aqui, ele estava bem aqui assim, na minha frente. Uma dada hora eu olhei, ele estava assim, ó. Não sei a expressão, porque afinal de contas ele estava de costas, né? Mas ele já estava assim, inclinado, na ponta da cadeira. E o filme causa isso em você. Essa sensação de te colocando dentro dele, cada vez mais e mais e mais. E as coisas vão ganhando um pouco de absurdo, um pouco... Como é que eu vou dizer? Não vou chamar de ridículo, não vou chamar de cômico, mas de surreal, isso. Vai ganhando um surreal ali que você fala... Tá, mas... Pera, isso... Não, isso não pode, mas até aí... A hora que você chegou nesse ponto... E aí eu vou falar o que eu acho que todo mundo tem que fazer para assistir esse filme. É uma dica que eu dou para você que não assistiu esse filme ainda. Abre o seu olhar, abre a sua mente. Você pode odiar, você pode achar uma bosta, mas vá de mente aberta. Vá o mais aberto para uma experiência diversa possível. Sabe quando você vai assistir um filme, um Dogville? Você vai assistir um filme do Lars von Trier? Eu adoro, então eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito dos filmes do von Trier. Mas sabe quando você vai assistir um filme desse? Se não foi, vá. Você já vai preparado para vai ver alguma coisa do Lynch, que você já vai preparado para assistir uma coisa que, pô, talvez não vá fazer sentido nenhum. E ok.
mas a experiência tá aí e continua sendo válida. Eu tracei um paralelo pra mim, de novo, não tem nada a ver o paralelo de trama, não tem nada a ver o paralelo de atuação, não tem paralelo de porra nenhuma, mas paralelo nas minhas sensações com a minha experiência com Cidade dos Sonhos, do Lynch, que é um filme que eu amo, assim, eu sou apaixonado. Eu já assisti, perdi a conta de quantas vezes, e toda vez que eu termino de assistir, eu falo assim, não entendi nada de novo. E ok, mas que puta filme! Mesmo sem eu entender nada. E eu continuo. E nesse caso específico, eu acho que o dia que eu entender, eu vou precisar arrumar o telefone do David Lynch e contar pra ele, porque eu acredito que nem ele entenda. Nem ele tem a resposta. No caso de Mãe, não. No caso de Mãe, é uma jogada muito boa. O Aronofsky tem a resposta, sim. Eu tenho certeza ali que ele tem uma resposta, mas ele tá gostando desse jogo de possibilidades. Ai, é uma deusa, é a mãe natureza, é um filme político, é um filme sobre natureza, é um filme sobre feminismo. Sim, eu já vi todas essas interpretações e todas elas eu parei para pensar um pouco e todas elas até certo ponto eu concordei. Então é um filme que ele tá gostando desse jogo, do trabalho que ele construiu. E eu acho isso muito válido. É um filme que pode suscitar discussões, que pode suscitar polêmicas. É um filme pra você assistir e sentar na mesa do bar com aquele teu amigo que curte cinema também. Eu não gosto da palavra cinéfilo, desculpa. Que curte cinema igual você e falar: vamos marcar um bar, um café e vamos debater esse filme? Porque é um filme que eu queria ouvir uma opinião. Por exemplo, vocês, tem algumas pessoas aqui online. Fala pra mim, alguém. Vocês já assistiram? O que vocês acharam? Pra você, do que se trata esse filme? Eu acho que esse é um filme que eu saio e todo mundo que eu sei que assistiu, eu tenho perguntado: mas pra você, do que é esse filme? Eu tenho que é pra mim. Nunca que eu vou tentar convencer ninguém, mas eu acho que é muito legal você ver como diferente, uma mesma obra está permitindo interpretações distintas, que em alguns pontos se conectam, mas que as pessoas veem em algumas cenas e falam: ah, mas aqui tem a resposta para a minha interpretação. Ah, mas ali tem a resposta para a interpretação do fulano. Então, é uma experiência muito bacana. Então, eu falo o que eu disse. Abre a mente e vai assim, assistir pronto para entrar numa viagem, para ir de cabeça. Quando você estuda interpretação, quando você estuda teatro, você aprende que você tem que dizer sim. Você tem que reagir com um sim, por jogo acontecer entre atores. E esse é um filme que o Aronofsky pede isso pro espectador, sabe? Ele fala assim: diga sim pra minha obra. E não é diga sim, aceite, saia daqui amando e incondicionalmente, ponto final. Mas enquanto você está assistindo, entra na viagem, mergulha nela. Porque você dizer sim para esse filme vai permitir que você viva ele muito melhor. Eu demorei um pouquinho para dizer sim durante a minha primeira vez que eu assisti. Eu comecei a ficar ressabiado. Mas quando eu entrei, quando eu disse sim, podia acontecer o que fosse na tela. E acontece. Que já era, você já foi, você já está envolvido. Você pode odiar aquilo, mas você já está envolvido a ponto de acreditar naquilo, de ver verdade naquilo, dentro daquela história, por mais surreal e absurdo que possa soar. Nem todo mundo acha isso. Tem gente que se abriu, mas que não gostou. Ponto. Válido, mas se abra. Eu acho que é um filme... Não é todo dia que a gente tem um filme no cinema que a gente tem a possibilidade de abrir a mente e sair sem que a resposta esteja absolutamente mastigada para você.
Aliás, não é todo dia mesmo. E vai demorar pra ter um novo. Não é... Não. Os tempos são outros, gente. A gente vive o tempo da piada na hora certa, do filme mastigado, do zero surpresa, que você sabe como o filme vai começar, teu meio vai terminar e como vai ser o pós-crédito que vai pegar no filme seguinte. A gente vive essa era. É um fato. Então quando o filme pega na tua cara e fala, vai, pira com a gente, cria a tua história, cria a tua trama. O fato deles não terem nenhum nome ajuda muito nisso, porque dá um nome que seja para esses personagens, já tem uma semiótica envolvida, já faz com que você... Ah, mas esse nome tem uma raiz X, então quer dizer... Não tem nome. Não tem nada. Então você fica... Pode ser qualquer coisa. Eles podem ser qualquer coisa, porque é o nome que na sua cabeça aparecer vai fazer sentido. Algumas coisas não vão fazer sentido nenhum. Por exemplo, o pó amarelo. O que caralhos é o pó amarelo que a Jennifer Lawrence toma? Essa, pra mim, é a pergunta sem resposta. Na coletiva do Brasil, o Aronofsky disse que essa é a pergunta que ele não responde. Ele não respondeu outras. Ele foi evasivo. Mas essa especificamente, ele falou, essa é a pergunta que eu não respondo. Então a gente não sabe o que é aquilo que ela toma. Mas ela toma. Em algum momento. Enfim, assista. E... o que mais eu posso dizer dessa grande viagem? É uma viagem bonita. Bem bonita visualmente. É uma viagem cômoda, não é um filme... Vou pegar minha pipoca, vou comer... Não é... Mas quando eu falei, vai assistir num cinema grande, num cinema bom, com som bom, o máximo que você puder, o máximo que tiver nas tuas cidades, não é 3D, tá, gente? Parem de fazer filmes 3D, porque... Não, mas tem uma tela boa, tem um sistema de som bom, vai, porque é um filme que você não pode pausar porque seu interfone tocou, porque chegou uma mensagem no seu WhatsApp, chegou a pizza. Não. Não é um filme que você vai ver no busão. Não. É um filme que você vai entrar. Você vai estar imerso nele. E o cinema é um lugar mágico para isso. Permite essa imersão como poucos, assim. Sabe quando Nolan fala que os filmes dele são feitos pro cinema, são feitos pro IMAX, pra aquela tela... Ai, tá vendo? Se fosse um filme do Nolan, não ia cortar minha mão. Aquela tela enorme e tudo mais. É o caso. É um filme feito pra tela grande, é um filme feito pra experiência grande. Vale a pena? Bom, já entreguei desde o começo. Vale, pra mim, muito a pena. Vale a pena você ir, vale a pena você entrar nessa viagem, vale a pena você mergulhar nessa loucura que é esse filme e sair de lá com as suas opiniões. Podem ser certas, podem ser erradas, mas se pra você for certa, ela tá certa. E trocar ideia. Então, assistam Mãe. Depois volta aqui pra comentar pra gente. Fala o que você achou do filme, tá legal? Hoje é mais curtinho, porque sou só eu, não é tanta gente falando. Então, um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Semana que vem tem vídeo de filme nerd. Será que a gente vai falar? Vocês vão saber. Até mais. Tchau. E a hora do botão.